Está na hora de a gente começar. Marie, Oi, ora para nós oi. aí, Marie. Aí A agradece. Marie está no grupo, está na sala dos jovens. Ô, irmã Luciana, a Marie está aqui na nossa classe. Ô, Marie, você está aqui, não está, Marie? Estou. Tá. Dá bom dia para sua mãe aí, Marie. Ah, tá. Bom dia, mãe. Eu tô aqui nessa classe agora. Está no grupo, né? Marie, ora para nós aí, Marie, para a gente começar. Sim. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada pela presença de cada um que está aqui na sala, meu Deus. Que o Senhor possa dar os conhecimentos, sabedoria da sua palavra, que possamos entender cada vez mais do Senhor. Coloque entendimento também, meu Deus. Abençoe cada um que está aqui e que seja uma aula maravilhosa e que possamos cada vez mais estar buscando a Ti. Obrigada pela vida de cada um e amém. 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 Bom dia a todos vocês. Que a nossa caminhada hoje seja boa. Deixa eu dar o bom dia aqui para o Romizinho. Romi, bom dia, bem-vindo. Ele disse que estava com um probleminha no fone dele, pastor. Aí ele vai participar pelo chat aqui. Tá legal, beleza. Estou com dificuldades no fone. Tá certo. Beleza. Deus abençoe você, meu irmão. Vamos nessa. Deixa eu passar para o Davi, para ele fazer um resumo da lição passada. Rapaz, eu estou vendo ali, bom mesmo é o Steven. O Steven está assistindo a classe duplamente. Põe a tela cheia de novo aí, Rods. Que eu estava vendo 2 Stevens ali, e estou vendo até agora. Ele está assistindo a aula duplamente. Isso é que é interesse, irmãos. É assim mesmo, viu? Isso é o aluno mais interessado aqui da turma. Olha aí, ó. 3, é? Então tá bom. Deixa eu passar para o Davi, para ele fazer um resumo da aula passada e resumir o que vocês já escreveram da nossa turma hoje. Vamos lá então. Em primeiro lugar, eu quero pedir perdão, desculpa aos alunos por não ter esclarecido muito bem a questão lá da frase que era para ter sido postada no grupo, né, da classe. Em primeiro lugar, uma desculpa aí a todos. Bem, na aula passada nós tivemos um quiz, iniciando a aula, sobre o que era a tarefa de um líder, do apóstolo e dos crentes em geral. Oi? Mania, cara, eu estou olhando para lá. Pois é. Para onde ele estava olhando? Eu estou falando aqui com o povo da... Para longe. Pois é, então, foi para definir, a ideia era definir, para ver qual era a nossa ideia sobre o que é a responsabilidade de um apóstolo, de um líder, ou dos crentes em geral, né? Era isso, basicamente. Nessa semana eu mandei a pedido do pastor, para que cada aluno definisse, baseado no texto que ele nos enviou para a semana, com uma frase, né? Vamos lá, eu vou ler algumas frases aqui. Os cristãos devem ser exemplo de perseverança, ânimo e fé. Essa é uma frase minha. Liderar uma missão requer visão dupla. Para isso, os líderes, apóstolos, profetas foram cheios do Espírito Santo, animavam e encorajavam. Sheila Samuel. A visão do Senhor para os líderes e liderados é que sigamos firmes em independência dEle, em obediência, com fé e perseverança, anunciando o Evangelho. Steven. O papel do servo de Deus é colaborar, fortalecer, animar, encorajar e ensinar, refletindo Cristo por onde passa.
Pamela Sena. Líder, profeta ou apóstolo, independente do nome, posição ou cargo dentro da igreja, todos tinham o papel de encorajar, animar e dar força aos seus irmãos na fé. Milena Souza. A igreja primitiva era animada e encorajada a ficar firmes na fé pelos apóstolos e profetas. Meire Marra. Jesus escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores. Irmã Luciana. Essas foram algumas frases que nós recebemos. Alguns dos irmãos, por não terem a informação correta lá no grupo, vão passar aqui, ao vivo, o que eles definem, vão definir em uma frase esse material, nessa aula de hoje. É só isso, pastor. Opa, beleza, Davi. Deus abençoe você. A gente vai treinando ser líder, não é? Semana passada, nós trabalhamos com a ideia de assim, o que é um líder? Como é que você define a liderança? E aí nós trabalhamos com um conceito simples. Ser líder é estar disponível para ser usado pelo Senhor na igreja para abençoar pessoas. Uma frase que resume bem a nossa lição, nosso encontro passado. Né? Nosso encontro passado. Muito bem. Hoje, eu queria também pegar essa ideia e perguntar o que faz um líder? O que é que ele faz? E aí você tem os apontamentos que a gente fez para a nossa sala hoje e vamos lá compartilhar. Eu peguei alguns personagens da Bíblia e a partir daquilo que eles fizeram, a gente vai também extrair uma frase que é principal, ou que deveria ser, ou poderia ser principal para nós. Então vamos lá. Vamos para a nossa primeira frase, que está aí diante de você, que é o título da nossa lição. Qual é o trabalho? Volta lá, Davi. Qual é o trabalho do líder? E esse trabalho é diferente do profeta? O que é que faz um profeta na igreja? E um apóstolo? Há uma diferença entre o trabalho do líder, ou o trabalho do apóstolo e o trabalho do profeta? Essa é a nossa investigação. Mas o que você acha aí? Há diferença do que cada um faz? Como é que você definiria o trabalho de cada um? Então vamos lá adiante. Tem aí. Vamos começar com o significado ou um texto para Barnabé de Atos capítulo 4. Mas eu vou pedir para você ler antes Atos 1, versículo 23, antes dessa passagem. Deixa aí, Davi, pode deixar na tela. E aí o Rhodes mostra o quadro todo mundo da sala, Rhodes, por favor, para eu vendo aqui. Isso. E aí, Rhodes, escolhe alguém para ler para nós. Daí. Qualquer um. A Pastor, noiva mais fresca está aí, qual Milena, capítulo? escolhida. Você é a grande escolhida. O Henrique escolheu você, o Rod escolheu você, e eu escolhi você. Você é escolhida. Atos 1, 23. Tá legal, beleza. Milena? A Milena está emocionada até agora. Oi. Não, é porque deu algum erro aqui no computador. Aí tá um pouco travado. Aí eu não ouvi o que o senhor falou. Você não ouviu? Não. Para ler Atos 1, 23. Meus irmãos, como a gente está aqui numa classe, todo mundo versado, se você tiver já esse texto decorado,
Vai que o Enoque já tem essa passagem decorada para nós, de Atos 1:23. Então, pode ler. Se a Milena achou, ou talvez ela esteja em dificuldade para ler, alguém pode ajudar a Milena aí também, tá? Então indicaram 2 nomes: José, chamado Barsabás, e também conhecido como Justo, e Matias. Isso. José, chamado Barsabás, e apelidado Justo. Christian, Muito provavelmente, essa palavra Barsabás é a mesma palavra Barnabé que nós temos aí, tá? Então vamos lá, depois eu explico isso aqui. Atos 4, 36 e 37, aí volta a tela com o nosso texto lá, e aí alguém pode... Luciana, lê para nós esse texto, todo o texto que está aí, inclusive o texto grego, viu, Luciana, que está aí embaixo. 36? 36, 37. 36, 37. Espera aí, pastor, que eu... Tá na tela, irmã, não tá não? Ah, tá. Vou ler. Tá. José vendeu o terreno e entregou o dinheiro aos apóstolos. Ele era levita nascido em Chipre. Os apóstolos o chamavam de Barnabé, significado aquele ânimo. Isso. Aquele ânimo. Aquele que anima. Aquele É, que anima. anima. Ah, aquele que te anima mesmo. Aquele que anima. Isso. Não sei. Vocês já sabem que quem faz esses slides é o Davi. E o Davi quer entrar naquele versículo do Apocalipse: maldito aquele que tira ou acrescenta alguma coisa das Escrituras. O Davi está torcendo para que isso aconteça, não é? Aquele que anima. Lembram de Barsabás, lá no início, de Atos 1:23? Barsabás, Barnabé, anda pelo mesmo caminho do significado, tá certo? Talvez Barsabás queira dizer filho do sábado, do prefixo bar, filho, e shabá, seria um bar shabá, o filho do sábado, ou significando o filho do descanso, quer dizer que é aquele que nasceu no descanso, nasceu num sábado, ou talvez ele é um filho de Sabá, alguém assim, ou aquele que dá descanso, aquele que oferece descanso. Nas aulas passadas eu falei de Jesus justo, de Aristarco e tal, aquele que traz o alívio para Paulo. Então é aquele que alivia, o filho da consolação, o filho do ânimo, o filho daquele que dá descanso para a pessoa. Barnabé era assim, ele era tão ligado ali com os apóstolos que ele recebeu um apelido muito carinhoso, que é o filho da consolação. Quer dizer, Barnabé é aquela pessoa, sei lá, aquela pessoa que gosta de abraçar, aquela pessoa que gosta de acolher, aquela pessoa que gosta de ouvir e tal. Alguém tem aí, o Enoque, o Romezinho, tem talvez uma tradução chamada filho da profecia para essa tradução. Vê se vocês acham aí essa tradução, que os apóstolos chamaram Barnabé de filho da profecia. Enquanto isso, eu tomo um cafezinho. O Henrique já falou hoje, gente? Ainda não?
Vocês estão procurando uma Bom Bíblia. dia. Opa, bom dia, Henrique. Vocês estão procurando uma Bíblia aí que diga que Barnabé é filho da profecia? Todo mundo procurando, ninguém está achando. Agora eu já vou passar por mentiroso, porque ninguém acha uma Bíblia que diga que Barnabé é filho da profecia. Alguém me ajuda aí dizendo assim, pastor, eu não estou achando, mas acho que eu já li essa passagem, para ficar menos feio para a gente, né? Aqui. Davi, você está procurando ou está torcendo que eu me queime nessa referência agora? Está no celular? Já. O Enoque já pegou 2 Bíblias, uma para ele e outra para Cris. Isso aqui é igual o Big Brother, está todo mundo cheio de câmera por todos os lados aí. Está procurando aí, Steven? Estou vendo que você está digitando. Ou é trabalho de faculdade que você está procurando aí? Não. Pastor, eu não encontrei a palavra que o senhor falou, mas encontrei encorajador e filho do encorajamento. Filho do encorajamento. Tá legal. Filho do encorajamento. Qual é a tradução que você está lendo? Que você achou aí? Filho do encorajamento é NVT, nova versão transformadora. Nova versão transformadora. Muito bom. Que outras versões vocês estão usando aí que acharam alguma coisa? Pastor, na revista corrigida, eu achei filho da exortação. Filho da exortação. Filho da exortação. Muito bom. Pastor, Oi. na mensagem é filho da consolação. Filho da consolação na mensagem. Muito bom. E alguém achou mais? Gabriel, bom dia. Você achou o quê, Gabriel? Achei filho da exortação. Filho da exortação. Tradução brasileira. Isso, tradução brasileira. Ô, Rodes, me ajuda aí. Quem é que está com esse cabelo fogoió aí? É a Carol? É a Carol. Eu não sei que cabelo é esse, não. Pois é, por isso que eu chamei de fogoió. Põe o nome dela grande aí, vocês viram que é Carol com K, não é? Eu já tô quase mudando pra Carol com C, pastor, que eu já fui tão zoada por causa desse Carol com K. Tá bom. Tá bom. Então vamos lá. Rodes, põe o nosso versículo na tela, aí, de Atos 4, 36 e 37. Paulinho, meu amigo, olha aí, ó. Diz que os apóstolos o apelidaram Epicletes, ele é chamado sobre, não é? Ele é apelidado Barnabás, ou Barnabas, pelos apóstolos, que a palavra é methermeneumenon, quer dizer que ele é significado, o significado dele é rios, paracléseos. Ele é filho da exortação, ele é o filho da consolação, ou ele é filho da profecia. Ele é a pessoa, o jeito dele é da pessoa que consola, que conforta, que dá ânimo, da pessoa que acolhe, que abraça. Esse é o Barnabé, ou Barnabás, aquele que consola,
aquele que anima. Não é? Parakletos é a mesma palavra do Espírito Santo, parakletos. Parakletos, parakletos. O Espírito Santo é o consolador, é aquele que anima, aquele que dá ânimo. Barnabé também é a mesma coisa, é talvez um filho do Shabá, não é? Daquele que descansa. O negócio dele é quando você chega ali todo atabalhoado, um minuto depois você já está zen, porque falar com Barnabé era ser consolado por ele. Vamos lá adiante, Davi. Um outro texto é também de Atos dos Apóstolos, de capítulo 11. Vamos lá. As notícias de Antioquia, ou daquilo que estava acontecendo na cidade de Antioquia, chegaram à igreja de Jerusalém, que resolveu mandar Barnabé para lá, o filho da consolação. Quando ele chegou ali naquela cidade, viu como Deus tinha dado a sua graça para todas as pessoas daquela igreja. E ele ficou muito alegre. Olha só agora o que diz, ó. E ele animou todos a continuarem fiéis no Senhor de todo o coração. Quer dizer, o filho da profecia, o filho da consolação, quando ele chegou ali, ele animou, ele parekalei. Ele chamou as pessoas para o consolo. Ele ficou do lado das pessoas para consolar a cada uma delas. Não é? E ele consolou, mas não só isso. A palavra diz que ele consolou a cardia dos irmãos. Né? Consolou a todos na cardia. Você conhece essa palavra, né? Do cardíaco. A pessoa que a pessoa que tem coração, não é? O coração da pessoa. Barnabé consolou o coração das pessoas. Ele consolou o ânimo das pessoas no Senhor. Ele diz que exatamente isso. Ele firmou o coração dos irmãos no Senhor. O próximo texto, aí, Davi, que encerra os nossos versículos de Atos 11 é: Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitos se converteram ao Senhor. Depois ele foi a Tarso a fim de buscar Saulo, e achando-o, o levou para Antioquia, e eles se reuniram com a igreja durante 1 ano e ensinaram muitas pessoas. Então vamos lá. Barnabé é o filho da profecia. Então a nossa pergunta hoje, Sueli, é: o que faz um profeta? Qual é a função de um profeta na igreja? E nós estamos vendo que o filho do profeta, o Parakletos, é aquele que conforta as pessoas, aquele que traz ânimo, aquele que traz paz para as pessoas. E nós vimos na primeira parte de Atos 11 como Barnabé confortou o coração dos irmãos. Agora nós vamos ver outra coisa. Diz que Barnabé foi até Tarso e encontrou o apóstolo Paulo, e durante 1 ano eles juntaram as pessoas. Não é que eles se reuniram. Ele foi atrás das pessoas, ele buscou, assim como ele buscou Saulo até Tarso, ele também, quando chegou em Antioquia, ele foi buscar pessoa por pessoa, falou com cada pessoa, ou hoje, num tempo de distanciamento, ele mandou um zap para cada pessoa, ou mandou um vídeo. Eu sei que a Daphne mandou um áudio para nós, né, definindo como é que era a nossa lição, né, falando da nossa lição. Então, Barnabé fez a mesma coisa que Daphne fez. Mandou um áudio para cada irmão, chamando os irmãos para a reunião. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Esse texto que está aí, ele durante 1 ano, ele juntou
juntou as pessoas, ele reuniu as pessoas. Então, a função de um profeta, a função de um apóstolo, a função de um líder é ajudar as pessoas a se reunir. E deixa eu fazer aquela pergunta da Dilma, não é? Não a Dilma, esposa do Paulo, mas a Dilma, presidente. É assim, por que eu quero insistir na função do profeta como ou filho da profecia, ou líder, como aquele que reúne as pessoas? Todos vocês sabem como hoje as pessoas estão defendendo a ideia que não precisa reunir. Não, em casa mesmo, eu sirvo a Deus. Ou aquela frase que todo mundo põe no Insta, não é? Melhor do que reunir na igreja é a igreja que você está sendo. Deixa eu falar de novo qual é o sentido desse texto. Porque eu coloquei o texto grego aqui de Atos capítulo 11. Porque a função do líder é ajudar as pessoas a se reunir. Então, o texto aí, Enoque, de Atos capítulo 11, diz, eles se reuniram, mas eles se reuniram porque Barnabé foi praticamente como se ele tivesse ido atrás de cada um e juntado essas pessoas na igreja durante um ano inteiro. E não era só de domingo a domingo, domingo em domingo, mas era domingo, segunda, terça, quarta, quinta, assim. Então, o que faz um líder? Um líder junta as pessoas. O líder ajuda as pessoas a congregar. O líder chama as pessoas para congregar. O líder ajuda as pessoas a congregar. Vejam que, nesse sentido, aí, Romi, nesse sentido, aquele texto de Hebreus capítulo 10, que todo mundo conhece, não deixemos a nossa congregação, a gente pensa que o recado é que o membro lembre sempre de congregar. Na verdade, é o autor de Hebreus que está lembrando as pessoas e encorajando as pessoas a se congregar. A ideia é, olha, você tem uma igreja, porque literalmente não deixemos de congregar, como é costume de alguns, escrevi isso no Dimensões, no livro Dimensões. O sentido é, você sabe o endereço da sua igreja, você sabe o horário que a sua igreja se reúne, então reúna-se. Aquele texto ali é um pastor escrevendo para as pessoas, dizendo, você sabe a hora da reunião da sua igreja, então venha, porque essa é a função do pastor, essa é a função do profeta, essa é a função do líder, ajudar as pessoas a que se reúnam. Porque se deixar, aqui falando aqui na boa, tranquilo aqui, se deixar por nós mesmos, a gente não vai reunir não é verdade? Se a gente deixar, se a gente relaxar, as pessoas não vão para a escola dominical, as pessoas não acordam. Se deixar por conta das pessoas, elas vão deixar mesmo. A gente vê, assim, e eu quero usar aqui o exemplo da Sueli. A Sueli está adoentada e Deus vai levantá-la, mas ela poderia dizer, eu estou adoentada, estou com dor nas costas, eu estou sofrendo isso, aquilo, outro. Deus entende e eu vou ficar aqui quietinha e não vou participar de nada hoje. Mas ela está aí, firme. Deus abençoe você, Sueli. A ideia, então, é esta. Nós, enquanto líderes, a nossa função é ajudar as pessoas, lembrar as pessoas que a reunião é um chamado de Deus para todos nós. Aí. Vamos lá adiante, então, examinando o que faz um líder daqui. Sim, depois diz que eles ensinaram muitas pessoas, só complementando aquilo lá, mas vamos lá. Agora,
No slide anterior era Barnabé e Saulo, agora é Paulo e Barnabé. O texto é Atos 14, os versículos 21 e 22. Diz Paulo e Barnabé, porque agora Paulo começa a ter uma certa liderança na dupla. Paulo e Barnabé anunciaram o evangelho na cidade de Derbe, na região da Galácia, e muitos moradores dali se converteram a Jesus. Depois eles voltaram pela cidade de Listra, a cidade de Timóteo, Icônio e Antioquia da Pisídia. Eles animavam os discípulos e lhes encorajavam para ficar firmes na fé. Vejam aí, de novo. Eles animavam, lembram? Do paracalei, do paraclesis, ou do paracaléu, animar. Paulo e Barnabé, agora apóstolos. No capítulo 14, eles são chamados de apóstolos. A função do apóstolo, pregar Jesus e animar os crentes. Pregar Jesus e animar os crentes. Que eles animavam os discípulos e lhes encorajavam para ficar firmes na fé. A palavra é episterizontes. Vocês conhecem essa palavra com a palavra em português, estéreo. Aí eu vou pedir pro Rhodes e pro Steven explicar para nós o que é um som estereofônico. Que eu uso isso desde menino, nunca entendi o que é um som estéreo. Para mim é um som que não produz nada, não reproduz nada, porque é estéreo, não é? Deixa para lá, não foi legal essa não. Expliquem para nós, Steven e Rhodes, o que é um som estereofônico. Daphne ficou sem internet. Steve, enquanto o Rhodes desenrola, você viu que ele não sabe responder e está dizendo que ficou sem internet aqui também, não é? Então, o som estéreo ele é dividido entre canal esquerdo e direito para dar uma melhor percepção espacial. A origem da palavra estéreo, você lembra, Steven? Aí você quer demais, né, Rodão? É justamente isso. A origem da palavra estéreo é Vocês estão entendendo o que o Rod está dizendo aqui dentro? Do grego. Eu sei que a única coisa que não é aqui dentro é o som estéreo do Rhodes falando aí. Escreve aí, Rhodes. Escrito é melhor. Enoque, você que sempre foi um músico famoso na Bahia, no Piauí, você já tocou num som estéreo? Não, rapaz, ainda não. Eu, entre essas duas figuras aí emblemáticas, Rhodes e Steven, eu declino. Tá certo. Beleza. Mas olha, é interessante porque essa palavra é usada, ela vem do grego, na verdade. Ela quer dizer firme, sem distorção. Ela é um som encorpado, digamos assim, não é? É um som encorpado, é um som sem ruído, é um som firme, límpido, claro. Isso é para diferenciar daquele velho som que a gente ouvia do mono, não é? E o negócio fugia, sumia e tal. Aí, Paulo, os apóstolos
animavam os discípulos e encorajavam. Nesse caso aqui, eles encorajavam, quer dizer, é o paracaluntes, a palavra que está aí, e eles animavam, é o episterizontes. Eles deixavam as pessoas firmes, deixavam as pessoas mais fortes na fé. Em outras palavras, eles ajudavam os crentes a serem mais firmes no Senhor. Então, eles tanto esterizontes, eles firmavam as pessoas, quanto eles paracaluntes, eles animavam as pessoas, eles encorajavam, consolavam aquelas pessoas. Além disso, elas ensinavam. Então, o que faz o apóstolo? Ele anima, ele firma, ele edifica a pessoa, ele encoraja as pessoas e ensina as pessoas. Eu quero insistir nisso porque Luciana, Paulo, talvez até a maioria dos irmãos aqui, talvez entendam a palavra do profeta como aquela pessoa que fala espontaneamente na igreja e diz assim: eis que te digo, meu servo. Ou então o Senhor diz, e aí fala alguma coisa sobre o futuro, do que vai acontecer, ou revela um segredo das pessoas. Isso é parte do trabalho do profeta. Eu não estou dizendo que não é, ou que não seja o trabalho do profeta. Mas o que eu estou mostrando hoje é que Barsabás, Barnabé, Saulo, a função deles enquanto profetas e enquanto líderes é solidificar a fé, é firmar a fé, deixar as pessoas firmes no Senhor, deixar as pessoas estéreis, não é? Para não dizer estéreis, deixar a pessoa firme no Senhor. Então, a função da liderança é reunir as pessoas, chamar as pessoas, animar para que elas venham e firmá-las no Senhor, dar ânimo e ensinar. Tá aí. Diz que eles ensinavam que era preciso passar por muito sofrimento. Eu não sei como é que você ensina que a pessoa vai sofrer como ânimo, mas isso faz parte do trabalho do profeta, dizer realmente o que vai acontecer, para manter firme mesmo no meio do sofrimento. Como disse Apocalipse capítulo 2, versículo 10, vocês sofrerão tribulação, vocês passarão por tribulação, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Vamos adiante, um outro texto, agora de Judas e Silas, em Atos capítulo 15. Só mostra de novo a tela das pessoas aí, quero ver. Será que a Milena já consegue ler? Daquela vez ela escapou. Gente, a Lohane acordou. Lohane chegou. E foi só eu falar na Carol, ela sumiu. Sumiu não. Milena, você consegue ler, Milena? Consigo, pastor. Opa, Milena. Tá falando bonita hoje, tá falando animado. O que foi, Milena? O que aconteceu? Pastor, muitas emoções. Tá bom. Então é o seguinte, lê para nós esse texto de Atos 15, 32. Leio sim. Tá na tela. Você está vendo na tela aí? 32, né? É para leitor esse texto? Isso, leia o texto aí que está para nós. Tá bom. Os apóstolos e os presbíteros, com o apoio de toda a igreja, resolveram escolher entre eles alguns homens e mandá-los para Antioquia com Paulo e Barnabé. Os escolhidos foram Judas, chamado Barsabás, e Silas. Esses dois homens eram muito respeitados pelos membros da igreja. Isso, beleza. O que eu deixei aí, mostra o texto de novo aí, Rods. É Rods ou Davi que está mostrando o texto? Então, olha só. Nesse texto tem Barnabé,
o Barnaba, que está aí no texto grego, e os escolhidos, Judas, apelidado também de Barsabás. Veja que Barnabé não é nome. Barnabé é um apelido. O filho da consolação, aquele que dá ânimo. E Barsabás, aquele que dá descanso. Ou o filho do Shabá, o filho do descanso. Veja que é muito parecido o Barnaba, que está aí, o Barnabé, e o Barsabás. Um filho da profecia, filho da consolação, e o outro que dá descanso. Sabe aquela pessoa que tem aquela voz melíflua? Irmã Pamela, explica para nós o que é a voz melíflua, irmã. Só para a gente seguir aí, que eu falei a palavra e depois disse, eita, acho que essa palavra só a Pamela conhece. Estou conhecendo agora, pastor. Tá. Melíflua. Melíflua. Já estou anotando. Está anotando já? E já tem gente procurando pela internet, quer ver? Quem achou o significado da palavra melífluo? Olha o Steve. O Steve não é brincadeira, não. Fala, Steve. É que corre como o mel, ou que é muito doce, que tem a doçura do mel. Então uma voz melíflua é uma voz doce, aveludada, né? Uma voz bonita, né? Uma voz estéril, não é? Muito bem. Barnabé, o filho da consolação. Judas, o filho do sábado, o filho do consolo, o filho do descanso. Eles eram homens muito respeitados. Vamos ler esse texto aí nas diversas versões. O que tem que eles eram homens muito... Aí no nosso texto grego, ele era regumenos. O que é regumenos? Em português, essa palavra dá hegemonia. Regumenos. Hegemonia. Hegemônico. Mas outras traduções dizem que esses homens eram o quê? Eles eram muito respeitados. E o que mais? Que aparece em outras versões bíblicas. Aí, vamos aproveitar que a gente está na escola bíblica, pegar outras bíblias para a gente ver. Gabriel, você está com uma outra bíblia aí, Gabriel? Cadê o Gabriel, rapaz? Eu tô, mas eu tava procurando uma outra passagem em espanhol, para ver se tinha o filho da profecia que você falava. Agora eu tô tentando mudar para português. Tá, e o que você achou em espanhol? Ensina a Sueli aí a palavra em espanhol. É 15 o que mesmo? Atos 15. 32. 22. 32. Tá na tela. 15:32. E profetas. Eles eram irmãos. Mas o que que diz dos irmãos aí? Eles eram Judas também e Silas, como eles também eram profetas, consolaram e confirmaram os irmãos com abundância de palavra. Esse é o 15:32? Pastor, esse texto aí é o Atos 15:22. Esse texto aí, ó. Tá. Então lê para nós, Paulo. O 32 é Judas e Silas, que eram profetas, que falaram muito com os irmãos, dando-lhes assim ânimo e força. Que eles eram profetas e consolaram os irmãos.
O 15 e 22. É esse que está aí no texto. Então, depois do Paulo, o Steven vai ler em holandês. Beleza. Então vamos lá, Paulo. Então, os apóstolos e os presbíteros, com o apoio de toda a igreja, resolveram escolher entre eles alguns homens e mandá-los para Antioquia, com Paulo e Barnabé. Os escolhidos foram Judas, chamado Barsabás, e Silas. Esses dois homens eram muito respeitados pelos membros da igreja. Isso. Esse é o 15 e 22. Está 32 a 22. Aí, tá bom. Em outra tradução, a palavra respeitado aparece como? Em holandês, eles eram um homem muito... O que, Steven? Fica procurando. Steven, em holandês, Judas e Silas eram muito... Eu estou pegando aqui, pastor. Ah, tá. Vê qual é a palavra que você acha que seja respeitado. Já que é em holandês, a gente aceita qualquer palavra que você disser aí. Tá, beleza. Enquanto o Steven adivinha qual é a palavra em holandês, Almeida e Corrigida está dizendo varões... Peraí, era... Hã? Na corrigida está escrito notáveis. Notáveis. Distintos, notáveis. A mensagem, Cris, eles eram irmãos, eram homens. 15 e 22 de Atos. Pastor? Gods o quê? Saiu... Buitengewoon godsdienstig. Exatamente. Isso. Eu não sei como é que você não sabia essa palavra em holandês. É tão fácil. Só para treinar e você nunca mais esquecer. Como é que é? Pastor João Pedro? Deixa só o Davi, deixa só o Steven falar de novo, Davi. Buitengewoon godsdienstig significa dispostos a servir a Deus de forma fora do comum. Isso. Que é o Gods, alguma coisa que estava lá, não é? Sim, Davi. Na versão VFL, chama os dois de líderes entre os irmãos. Líderes entre os irmãos. E a Cris, você achou aí na mensagem, Cris? Aqui fala que eles eram líderes e amigos de vocês. Líderes e amigos de vocês, beleza. Essas pessoas eram hegemonos, que dá hegemônico em português. Eles eram destacados. Todas essas palavras estão certas. Hegemonos, eles eram destacados, eles eram reconhecidos, eles eram dispostos e eram profetas. Eles eram profetas. O que faz um profeta aí, Henrique, nesse texto de Atos 15, 22? Eles eram profetas, e por serem profetas faziam o quê? Homens principais, tá certo, Gabriel? Henrique, eles eram profetas, e por serem profetas faziam o quê? Profetizavam. Profetizavam, tá certo. Esse aqui é um... Desculpa. Isso. Agora nós estamos no 15:32, Judas e Silas que eram profetas. Isso, agora nós estamos... Judas e Silas que eram profetas, profetai, profite, se você quiser falar no grego moderno, profite, ou no grego antigo, profetai. O que eles faziam? Falaram muito com os irmãos, dando-lhes assim, olha a palavra, ânimo e força.
ânimo e força. Diz que através de muitas palavras, o texto grego, através de muitas palavras, eles consolavam os irmãos e, de novo, aquela palavra, episterizam. Lembra da palavra estéreo? Que nós discutimos ainda há pouco? Essa palavra aparece aí de novo, no 15:32. Eles firmavam os irmãos. Nós vemos essa palavra lá no capítulo 14 e agora ela aparece de novo. Tanto a palavra parakalesan, eles confortavam, consolavam, exortavam, animavam, quanto eles episterizam, eles firmavam, fortificavam os irmãos. É o trabalho do profeta. Esse é o trabalho do profeta, dos líderes. Eles eram irmãos distintos, líderes, amigos de Deus para servir, e eles, sendo profetas, eles também animavam os irmãos. Vamos para o nosso último slide de hoje. É este, Paulo e Silas. Diz que Paulo atravessou a província da Síria e também a região da Cilícia, dando força à igreja. Agora, o nosso poliglota Gabriel, meu amigo, olha essa palavra aí de novo. Você que gosta de ler em outras línguas, está aí. Ela aparece, Atos 15:41. O que faz um apóstolo? Em qual versão que você quer, pastor? Em grego, essa aqui está aí. Não adianta enrolar, põe lá o texto. Em grego eu não sei não. Se vira. Ô, Enoque, essa palavra é como se ela estivesse nos perseguindo hoje. Ela está aí de novo. Eles episterizam. Tas eclesias. Essa palavra já apareceu 3 vezes hoje. Episterizo, do estéreo. Ela está ali de novo, ó. Episterizam, tas eclesias. Eles firmavam as igrejas. A nossa tradução diz, davam força às igrejas. Eles edificavam a igreja. Eles tornavam as igrejas mais fortes. Muito bem. Vamos voltar aqui. Pode até deixar o texto aí. Pergunta da nossa lição de hoje. O que faz um líder? Qual é o trabalho de um líder, de um apóstolo, de um pastor? Animar e dar força para as pessoas. Animar e dar força. Carol com a letra que foi registrada lá no cartório, não é? Para não dizer que eu estou zoando você. Carol com a letra do cartório que está no seu nome. Para você, o que faz um pastor? Um pastor? Ensina. Para mim, quando se fala sempre em pastor, me vem a primeira palavra que vem à cabeça, é ensino, né? Ele ensina as pessoas sobre o evangelho, sobre Deus. Ensina. Lohane, bom dia, Lohane. Como é que vamos? Qual é o trabalho de um missionário, Lohane? Bom dia, pastor. Bom dia, Lohane. Eu acho que levar o evangelho e também animar e dar força para as pessoas. Né? Eu achei muito interessante essa lição, porque às vezes os líderes, em todo sentido, missionário, profeta, pastor, enfim, torna essa caminhada muito pesada para as pessoas, torna o evangelho muito difícil, muito pesado. Né? E a gente vê que não é isso, ele é simples e a nossa função é dar ânimo e força. Ânimo e força. Esterizantes, né? O esterizo os discípulos, ou didasco, ensinar os discípulos, ou paracléseus, confortar.
A gente pode resumir, então, aqui em 3 palavras. O parakletos é o confortar as pessoas, histerizo, firmar as pessoas, e o didasco, que dá didática em português, é ensinar as pessoas. Sueli, você pode falar, Sueli? Posso? Opa, beleza. Como é que você resumiria para nós esta lição? Eu quero só dizer também, Sueli, que eu invejo muito você, viu? Tá um friozinho, essa coberta aí deve dar uma delícia. Resume para nós o que faz um pastor, um líder, um apóstolo. Um pastor, na minha opinião, ele ensina. Né? Ele ensina, ele conforta, ele ajuda, está sempre perto. Pastor. E o outro, qual é? O apóstolo, o líder. O líder, apóstolo, ele também ele ajuda, aconselha, anima. Isso. E o outro? É isso mesmo. É isso? Isso mesmo. Luciana, 3 palavrinhas só. Eu aprendi de cor. Deus é amor, não é? Mas a nossa lição hoje, vamos resumir em 3 verbos aqui. O trabalho da liderança na igreja é confortar os irmãos, edificar os irmãos, ensinar os irmãos, firmar os irmãos, consolar os irmãos, ensinar os irmãos. As outras coisas, como normalmente nós pensamos, Paulo, o pastor tem que resolver questões de cesta básica, a questão do caixa da igreja, se está bom, se está faltando dinheiro, a limpeza dos bancos e das cadeiras, se queimou uma luz. Paulo, esse trabalho é de outra parte da liderança da igreja. O pastor da igreja, o apóstolo, o profeta é o filho da consolação. O profeta consola. O apóstolo consola, firma. O pastor ensina. Quando teve problemas dos pobres na igreja em Jerusalém, em Atos 6, houve uma confusão do caramba lá. O apóstolo Pedro disse assim: irmãos, eu não quero cuidar disso não, irmãos. Eu quero orar e pregar a palavra. Ponham pessoas para resolver essas questões aí. Meus líderes, o trabalho de vocês é fazer o que Deus quer que vocês façam. O trabalho de vocês, da liderança, não é fazer o que os membros acham que vocês devem fazer. Os membros querem que vocês façam tudo. Desde a oração silenciosa até sei lá o quê. Porque às vezes até a oração silenciosa é feita pelo pastor da igreja. Como é que é? O Henrique pergunta no áudio. Henrique, pergunte. É que ele fez uma pergunta escrita, eu falei para ele falar. Ok, eu não estava vendo. Vamos lá, Henrique. Fala aí, companheiro. Henrique faz a pergunta e vai embora, Ele está perguntando se a palavra profeta tem a ver com palavra de afirmação também. Sim, a palavra de afirmação é a palavra básica do profeta. Judas e Silas, aqueles líderes, aqueles homens distintos, eram profetas e consolavam os irmãos, dando a palavra de ânimo, a palavra de afirmação, a palavra que exteriorizavam os discípulos, que firmavam,
que solidificavam os discípulos. Essa é a função do profeta, é a função do apóstolo. É a função os irmãos precisavam de ânimo em todos os cantos. Em Jerusalém, por isso que chamaram de Barnabé. Em Antioquia, precisando de ânimo, diz que ele era um homem bom, cheio de fé, animou os irmãos. Em Derbe, Listra, os irmãos precisavam de ânimo. A liderança estava ali para isso. Então, vamos lá. Pastor? Aqui, Daphne, fora da igreja, fora do ambiente da igreja, a função da liderança, pregar Cristo. Dentro da igreja, solidificar os irmãos. Aí, Milena, fora da igreja, o que faz a liderança? O líder, fora da igreja, prega Cristo para quem não conhece Jesus. Dentro da igreja, ensina, solidifica, conforta os irmãos. Fala aí, Lohane. Eu estou pensando aqui, quando que começou essa versão de liderança, essa cultura, né, errada sobre questão de pastor e de líderes? Ou sempre foi assim? Porque a gente vê que na Bíblia é bem diferente, né? E aí eu fiquei pensando aqui, a sociedade impôs isso, o que aconteceu para ficar tão doentio como é hoje? Irmã Lohane, essa pergunta é tão fácil, minha irmã, que eu vou passar para o Enoque. Rapaz, é tão fácil que eu vou passar para o Davi, pastor. Isso aí, sinceramente, vou te falar. Obrigada, viu, gente? Isso é complicado, viu? Talvez a bispa consiga nos ajudar aí, né? A bispa. Passemos aí para a bispa. A bispa. Gente, a bispa deu um golpe. Porque se o microfone for aberto para ela falar, vai ficar indistinto. E aí ninguém vai entender nada. Pastor. Lohane, a pergunta é excelente. Davi, chega aqui, Davi. Isso, o Caule morreu agora. Baixa. Isso. Não é Caule. É Caule da árvore. Davi, o Enoque citou você aí. Isso, ouviu, né? Então responde logo. Pastor, deixa só... meu pastor, eu acho que quando a gente se envolve demais com coisas que realmente o pastor não devia envolver, a gente perde realmente o foco, o rumo das coisas. A gente fica na igreja preocupado com limpeza do banco, luz queimada, ventilador para limpar. A gente deixa de fazer e a gente investe as nossas energias em coisas que realmente não era para estar fazendo. Porque tem muita gente boa para fazer isso. Tem muitos irmãos que gostam desse trabalho, enquanto a gente poderia dedicar ao ensino, à exortação, à visitação. Agora mesmo nós estamos com uma irmã saindo da UTI a qualquer momento, a Luana, teve muito mal essa semana, e estamos aqui procurando um jeito. Agora vamos ter que ir para lá, mas ao mesmo tempo eu tenho uma árvore que fizeram a poda na semana, tem que ir lá ver como é que está a situação. E assim, graças a Deus, porque algumas coisas os irmãos já entenderam qual é a função nossa na igreja, é de agir, mas tem pessoas precisando da gente agora ir até ela, animar ela, consolar, levar uma palavra de esperança. Eu acho, Lohane, que a gente começa a perder o foco quando nós nos envolvemos com coisas que tem pessoas muito capacitadas e tem prazer em fazer isso na cooperação da expansão do reino de Deus, entendeu? Beleza.
Exatamente. O Rod está dizendo que o princípio bíblico é Deus escolheu. Acho que foi a Luciana que respondeu, resumindo a nossa lição. Luciana matou a pau. Aliás, Luciana, uma teóloga de cepa. Cepa não é bom porque parece agora com uma variação do vírus. Luciana, uma líder de escola. E também não serve para quem vão entender que eu estou falando de cerveja. E cerveja está proibida pelo governador. Luciana, a melhor líder que nós temos aqui, resumiu perfeitamente a nossa lição. Deus escolheu uns para apóstolos, outros para profetas e outros que cuidem da administração e tal, e tal, e tal, e tal. Gabriel está lendo um livro. Gabriel leu um livro durante a semana. Sem Rod. Como é que é? Peraí, o Rod está querendo explicar um negócio e está atrapalhando aqui. O Rhodes, realmente, ele só queria atrapalhar. E vocês veem que o Rhodes não é totalmente inútil, né? Ele serve para atrapalhar a nossa lição aí, não é? Gabriel está lendo um livro. Lá nos capítulos finais do livro, o autor adverte o líder sobre o perigo de ele ser necessário para tudo. Já chegou lá, Gabriel, nesse capítulo? Onde o autor diz cuidado, ou ele escreve cuidado, sobre a ideia de você ser necessário. Já chegou lá, Gabriel? Lembra disso? Lohane, você já leu esse livro umas 5 vezes. Lembra dessa frase lá, Lohane? Põe na tela todo mundo aí. Lembro sim, pastor. Esse autor é Dave Earley. Ele está... Gabriel, achou... viu lá, Gabriel? Lembra que você já leu essa frase no livro lá? Lembro, inclusive está no nosso treinamento. Exatamente. A gente fala disso também. Qual é a ideia do líder? É que, geralmente, porque ele é líder, ele acha que sabe fazer tudo melhor do que todo mundo. Então, pelo fato de ele se achar melhor do que todo mundo, que é um perigo, de ele achar que sabe tudo, ele não delega as coisas, ele não passa outras coisas para que as pessoas façam, porque ele acha que sabe fazer mais. E aí ele acaba fazendo, porque tem um ditado que minha avó dizia muito, assim: quem descansa perna, não descansa coração. Em outras palavras, você atribui uma atividade para alguém fazer, mas você corre o risco daquela coisa não ser feita, porque você passa para alguém, mas fica preocupado o tempo todo. Então, para você despreocupar, não delegue, faça logo as coisas. Tome conta das coisas todas. E aí, Lohane, a sua pergunta começa: o que faz um líder? Sim, o líder faz aquilo que Deus deu para ele fazer, viu, Romi? O líder faz aquilo que Deus vai fazer. Ele é apóstolo, ele é profeta, ele é pastor. Pregue o evangelho para quem não é crente, edifique os crentes, console os crentes, firme os crentes. Agora o Rhodes tem outra participação, irmãos. Isso. Ele é o esterizo, quer dizer, ele firma os crentes, ele deixa o crente robusto, estável. Ele paracléseos, o crente, ele conforta aqueles que estão doentes e ele ensina os crentes. Muito bem. Lohane, eu sou crente já... Caramba, este ano eu faço 45 anos que eu sou crente. Há 45 anos atrás, Enoque, no Brasil, geralmente, o pastor, há 45 anos atrás, era o único que tinha estudado depois do 2º grau. Na minha igreja em Braslândia, o pastor era o único que tinha carro na igreja.
Era o único que sabia escrever bem, ler bem. Aqui no Brasil, quando os missionários chegaram, basicamente eles eram os únicos que sabiam ler. Inclusive, no meu primeiro livro, eu escrevi um relato da igreja lá em Salvador, a primeira igreja batista de Salvador, que uma vez por mês, a reunião era para o pastor ler a Bíblia para os irmãos. Para o pastor ler as coisas para os irmãos, porque os irmãos não sabiam ler. Então o pastor sabia ler, o pastor sabia se expressar, o pastor sabia se defender diante da polícia, o pastor tinha influência na comunidade. Quando começaram a ter carros nos anos 50 e 60, em geral, o pastor era aquele que tinha o carro, aquela velha rural ou o jipe. Então ele pegava as pessoas, levava para o hospital, ele fazia parto, ele fazia as viagens das pessoas, ele dava carona para as pessoas. E aí, Enoque, começou aquela ideia de que o pastor faz tudo, o pastor sabe tudo, ele é o único que tem carro, ele é o único que sabe dirigir. E aí, Lohane, tudo ficou depois nas costas dele. Porque ele mesmo começa a se achar que ele é necessário. Eu não sei se o Enoque conhece pastores que, quando vão sair de férias ou fazer uma viagem, eles nem avisam as igrejas que eles pastoreiam, porque quando ele sai da igreja, a igreja esvazia. Eu lembro, Enoque, que nos anos 70 e 80, eram anos que a gente fazia muitas conferências e tal. O pastor, quando dizia assim, hoje eu vou pregar na Santa Maria, ia uns 15 com ele para Santa Maria. E deixavam a sua igreja aqui, porque diziam assim, quem vai pregar hoje? Quem vai pregar hoje é o Rhodes. Rhodes não, eu vou para Santa Maria com o pastor. E aquela renca de crentes seguindo o pastor para lá, porque o pastor passou a ideia de que ele é necessário, do que ele sabe tudo, que ele é o único que sabe fazer e, como diz a palavra, tudo foi feito por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. É isso aí, Lohane. Com o costume, com o passar dos tempos, as pessoas acharam numa boa, disseram, não, o pastor faz tudo, o pastor sabe tudo, deixa ele fazer tudo lá, eu vou ficar aqui só na minha, só de boa. E aí a gente chegou nesse estágio que nós estamos aí. Se o pastor não estiver presente, se ele não fizer, nada acontece. Então é mais uma briga de ego, né, pastor, dos líderes, né, que os próprios líderes talvez não sabem o que realmente é liderado. Porque se fazer não importante, talvez na cabeça de alguns é uma crise, né? Exatamente. Eu ganhei um livro em 78. Ganhei um livro em que tinha uma porção de conselhos para o pastor, que é chamado O Jovem Pastor. Acho que o Enoque não conhece esse livro, não. Enoque, não leia esse livro, não leia, porque ele ensina o pastor, inclusive, a não rir na igreja. Cris, olha só, o autor desse livro diz que você tem que ser sério, você tem que passar a ideia da seriedade e não é para rir na igreja. Aí, é que quando esse livro foi escrito, eles não ouviram a música eu estou rindo à toa, do Gilberto Gil, não viram essa música. Mas há alguns conselhos, assim, depois de pregar, aí agora o Enoque sabe disso, depois de pregar, vá lá para frente, ninguém sai, você vai lá para a porta, cumprimentar todas as pessoas. Acho que Pamela também pegou esse tempo, não é, Pamela? Sim, pastor. Esse de cumprimentar, sim.
O Rhodes também, ele vai só balançar a cabeça, porque ele não pode falar, ele vai só balançar a cabeça. Você pegou esse tempo também, né, Rhodes? Irmãos, o Rhodes foi pior de todos, coitado. Ele cresceu na presbiteriana, não é? Aí é complicado, tá? O negócio é complicado. A Bispa Meire, do seu tempo também era assim, né, irmã? O pastor pregava, aí saía, ninguém levantava, ele ia lá para fora. Vocês não ouviram a Meire, não. Abre a tela para mim aí, da classe. Da classe. Isso. Vocês não ouviram o que a Meire falou, não é? Graças a Deus. Graças a Deus. Alguém sabe fazer leitura labial aí? Eu li um pouquinho que tem a ver com o pastor João Pedro aí. Parece que o senhor chamava ela para ir para a porta. Uma coisa assim. E a Sueli entregou. Ô, Sueli, eu sabia que o ouvido de um tuberculoso que ouvia muito. Você está com Covid ou com outra doença, irmã? Eu tenho leitura labial um pouco. É isso aí. Nós estamos terminando nossa lição hoje, pastora Pamela, com essa ideia. O que é o líder? O que ele faz? Gente, ponha isso na sua cabeça, no seu coração. O líder ama o povo de Deus e por isso ele abençoa o povo de Deus, ensinando, firmando, consolando. Os outros irmãos fazem as outras coisas. Essa é a nossa lição de hoje. Alguém quer falar mais? Carol, minha amiga, que bom que você veio hoje, viu, Carol? Daphne, você está fazendo um trabalho muito bom na sua igreja, minha irmã. Você está preparando o espaço para o povo de Deus. As pessoas vão ser abençoadas no culto da sua igreja pelo ministério que você faz, minha irmã. Isso é de Deus. De Pastor, conexão. Vai, Pamela. Acho que o pastor Enoque e a pastora Cris estão fazendo um ótimo trabalho em Santa Maria, porque quando eles viajaram e eu e Naldo estivemos ali em Santa Maria, né? Menino, uma igreja assim abençoada, estava cheia. Eu não sei quantas pessoas existem na igreja, mas eu sei que naquele dia estava cheio. Né? Eles até tiraram uma foto, mandaram para o pastor está todo mundo aqui. Então, acho que foi só uma irmã que viajou com eles, né, pastor Enoque? Eu sei que a igreja estava ali presente, dirigindo, cantando, recebeu a gente bem. Quando o Romi prega, eu tenho que ficar lá fora, porque não tem espaço, o Romizão que está aí. Eu estou sabendo disso, Romi. Já arrumei meu microfone, ele tá de gracinha aí, viu? Não tem esse negócio não. Arrumou o microfone, né? Para se defender. Eu tava doido para falar. Para se defender, seu microfone funciona. Não é só isso. Mas pastor, eu ia falar, sabe o quê? Que do mesmo jeito da Lohane, eu apanhei na igreja, porque eu levantei antes também, pastor. Na hora que o pastor tava saindo, aí meu pai puxou minha orelha, me deu uns tapas, falou: você não levanta enquanto o pastor sair daqui não, rapaz, você tem que esperar o pastor sair. Eu falei: não pode. Apanhou justamente. Não apanhou por acaso, não. É isso aí, minha gente. Deus nos abençoe a todos. Obrigado pela sua companhia. Deixa eu dar as boas-vindas para o Eduardo Júnior. Eduardo, meu amigo, bem-vindo, rapaz. Obrigado, pastor. Bom dia. Bom dia. Ô, Carioca, cadê o Carioca, minha gente? Opa, tô aqui.
Ô Carioca, a oração é com você, rapaz. Já comigo. Isso, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse tempo juntos. Domingo que vem, o que é, Lohane? A Lohane cria uma doutrina na igreja, depois ela fica rindo da doutrina. Eu, né? A doutrina da Lohane é assim, É nada. o Carioca é o que encerra com a oração. Vamos lá, Carioca. Deus abençoe você, meu irmão. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por mais uma manhã, por mais um domingo, Senhor, e por mais uma semana que está se iniciando. Peço que a Tua palavra permaneça no nosso coração, amém, que a gente possa colocá-la em prática também, Pai, e também fazer com que os outros possam entender e compreender e nos ajudar também, Pai, nessa função de liderar. Peço que o Senhor esteja com todos nós, esteja com a Sueli, com a família dela, Pai, que eles possam se recuperar dessa doença, amém, e que possamos louvar o Teu nome junto com eles, Pai, amém, agradecendo pelo milagre que Tu fez. Obrigado por tudo, esteja conosco, cuide de nossas vidas, de nossa saúde, de nossa família também. Em nome de Jesus é o que eu te peço, abençoe também os nossos liderados e o nosso trabalho, Pai. Amém. Amém. Muito obrigado, minha gente. Obrigado a todos vocês, obrigado pela cooperação. E vamos continuar firme essa semana. O Davi mandando o material para vocês. E se for preciso, uma resposta de vocês. Contamos com a sua presença, a sua colaboração, sua participação. Que vocês estejam animados no Senhor hoje para o nosso culto. Deus abençoe você.